Olá, selvagem! Bem-vindo a mais um episódio do SavageCast. Dessa vez a gente está sentindo só aqui e aí a gente resolveu falar um pouco sobre o tal do RPG solo. E hoje eu tô com ele, o Goldael, e como minha mãe dizia, antes só do que mal acompanhado. E a gente tá também com um convidado especial, que é o... Aqui o Evani, salve Nando, salve Goldael, salve galera selvagem. Não tenho piadinha solo não. E aqui é o Nando Alves, que eu não falei, né? Realmente eu fico por último. E hoje eu tô me sentindo sozinho, mas tô acompanhado. E aí, cara, essa pauta foi puxada pelo Goldael, que virou um grande entusiasta entre nós do RPG solo. E eu chamei o Mike porque ele é a segunda pessoa que eu conheço que joga isso. Mas... Joga isso. Joga isso. Eu não faço ideia da experiência de como é isso, mas vamos ver se a gente consegue opinar um pouco aí. E aí a gente começa no próximo bloco. Muito bem. Então, Goldael, vamos lá. Eu queria saber o que diabo é o chamado RPG solo. Basicamente, como o próprio nome já diz, é quando você joga RPG sozinho. É isso. Fim do episódio. Sobe o créditos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Mas é quando você está jogando RPG sozinho, o que significa que na maioria das vezes você está fazendo o papel tanto do narrador quanto do jogador de certa forma ali, né? Você fica variando nesse espectro entre jogador e narrador, a depender da forma que você escolhe jogar solo. Como tu disse, né? RPG jogado sozinho, sem o grupo, né? Que é o tradicional. Porque quando eu penso nessa questão de refletir sobre o conceito do que é RPG solo, né? A gente tem aquelas coisas de confunde um pouco, porque, por exemplo, nos anos 90, a gente jogou as tais aventuras solo, né? Que tinha na Dragão Brasil, por exemplo. Sim. Aí isso, quando a gente coloca o solo no meio do RPG, a gente já, dependendo da sua geração, né, RPGista, você pode trazer essas memórias aí das aventuras solo, que eram histórias, você decidia, né, o destino do personagem ali que era apresentado para você. E antes disso tinha os livros-jogos, né, e também era a mesma estrutura de história que é construída. E aí esse RPG solo que a gente está conversando hoje é uma coisa diferente, né? Pois é, RPG solo que eu imagino realmente me lembrava as aventuras solo, que tinham inclusive quadrinhos, né? Eu acho que tinha o quadrinho do Didi, que era o Didi Indiana Jones, eu acho. Foi feito isso também, foi isso também. Né? Tinha do De Volta pro Futuro e tal. E tipo assim, RPG solo foi criado nos primórdios do RPG mesmo, que tipo, se eu não me engano, o Gary Gygax escreveu uma matéria sobre você jogar RPG sozinho. Eu quero uma parada mais do jogo crawl, né? Que você construía uma masmorra aleatoriamente para você poder explorar sozinho. Isso no começo do RPG, entendeu? 2, 3 anos depois que ele criou o D&D, né? Ele já veio com essa proposta. E aí, seguindo assim a cronologia, o próprio Dungeons & Trolls, que é o RPG que foi criado depois do D&D, né? Se você for procurar se o material que tem disponível para ele tem um monte de livro que é chamado de RPG solo, só que são livros-jogos, né? Você joga aquela estrutura de parágrafo, você tem uma pergunta e você decide por onde que vai, né? Você escolhe o parágrafo que vai dependendo da decisão que você escolher. E tem muito material do Dungeons & Trolls que é nessa estrutura. E eles chamam de RPG solo. Sim, e até o próprio AD&D, né? Ele tem várias aventuras solo, vários livros-jogos, se a gente quiser chamar dessa forma, que mostrando aí que antes mesmo do 3.0, do 3.5 e de muitos outros RPGs, os próprios autores de Dungeons & Dragons já tinham essa ideia, essa concepção de você jogar o RPG sozinho, sem precisar de um grupo. Pois é, mas aí o livro fazia o papel do mestre, né? Porque ele já tinha todo o caminho que você ia seguir, isso lembrava também um pouco aqueles RPGs de prompt que tinha, né? De computador lá nos anos 80. Inclusive saiu da Netflix, filme também que era interativo. Então, na verdade, é um livro interativo, mas é RPG solo, esse aqui é um ponto. É disso que a gente tá falando ou não? É diferente? Diz que a gente veio conversar sobre o RPG solo, eu acho que no meu conceito não é a mesma coisa, né? Não é RPG propriamente dito, né? Pra mim também não.
Eu acho que é um exemplo de Interação, né? isso, é um exemplo de interação de você jogar como um personagem de forma solo, mas não é exatamente o que a proposta, é só um dos exemplos de que existe. Outros exemplos são vários jogos, principalmente de Dungeon Crawl, que você tem os geradores automáticos de dungeon, que você basicamente é bem procedural. Você tem todos os passos pré-determinados, na minha opinião, né? Quando eu estou jogando, pouca agência no que seu jogador, no que seu personagem vai fazer, o que pra mim é uma das características principais de um RPG, é a agência nas escolhas do seu personagem. E esses livros, eu acho que até lançou em português aquele For Against Darkness. Isso. E esse é um exemplo desses livros em que você monta um grupo de 4 personagens e vai se aventurar pelas dungeons aí da vida. E ele é bem procedural, do tipo, você entrou, role nessa tabela para saber qual a forma da sala, role nessa tabela para saber o que é que tem dentro, se tem monstro, não sei o quê. Você tem pouca agência no como o jogo ocorre, né? Tipo, se gera aleatório e vai pra frente, né? Tipo, o trilho. Exato. É o que eles chamam às vezes de roll and write, no caso de role e escreva. Assim, que você não tem muita agência. A ideia é só você se aventurar ali sem fazer muito exercício, sem fazer uma ginástica mental muito grande. Você só vai vendo o que acontece. Peraí, mas For Against Darkness não é RPG solo, então. Não tá nessa... Eu acho que entra no pacote. Como eu falei no começo, é tipo o RPG solo acaba sendo um termo guarda-chuva para alguns tipos de jogos, né? É, porque eu lembro que o GURPS, inclusive, ele vinha com uma aventura solo. Eu acho que o GURPS segunda edição que eu tive, tu montava o personagem, tinha lá uma aventura que tu era um ladino e tu invadia uma casa e tal. Então tu testava o jogo com essa aventura solo, na verdade. O GURPS Conan, material em inglês, né? Não sai em português. Ele tem, eu acho que uns três livros que é só são esse tipo de jogo, né? Você faz o personagem, a ficha e joga os parágrafos. O problema é que tá engessado, né? Tipo, já tem um caminho. Na verdade, tu tem poucas opções a seguir. Então, na verdade, tem 3 ou 4 opções geralmente que você pode fazer. E geralmente existe entre elas uma muito pior e outra muito melhor. E aí você tem que meio que tentar acertar. Então, isso é muito diferente disso que a gente tá falando, né? De jogar. Na verdade, você assume os dois papéis. Porque o livro assume o papel do mestre e você só tá no papel do jogador, de fazer algumas escolhas já pré-definidas. Enquanto que nisso que vocês estão trazendo seria uma forma muito mais aleatória, vamos dizer assim. Muito mais coisa pode acontecer do que simplesmente 3 ou 4 escolhas por vez, né? Olha, na minha definição, né, como mero mortal e pitaqueiro, RPG é tudo aquilo em que você interpreta um personagem dentro de um jogo, né? Você age, escolhe e vive como aquele personagem, não como o Godael Pessoa aqui, Renato. Eu não ajo como eu agiria. Eu ajo como aquele personagem agiria. Pra mim é dentro de um jogo. Pra mim isso é RPG. Se eu vou num livro-jogo e faço escolhas pensando como o personagem pensaria, pra mim, não ideal ainda, né, com pouquíssima ajuda, eu consideraria um RPG. Assim, principalmente se tiver questões de rolagem e de decidir ali como é que você vai fazer as coisas, escolhas significativas. É porque aí então a gente tá falando que tem somente os jogos mais modernos, né? Tipo Baldur's Gate 3 aí. É um RPG dessa visão, né? Porque ele, na verdade, ele é o equivalente a esses livros-jogos, só que ele tá em outra mídia. É perigoso esse campo aí, cair nesse de videogame RPG. A gente tem que ter um episódio só pra definir RPG. A gente vai ter que discutir isso. O que pra gente é RPG? Pra gente poder fazer essa discussão com mais propriedade. Mas aí eu acho que a gente tem que trazer algumas referências, né? Não ser só a nossa ideia. Tá, mas a gente vai entender melhor depois como é que a gente joga isso, afinal de contas. A única coisa que eu entendi é, no RPG solo você assume os dois papéis, né? Tanto de quem narra quanto de quem joga. Diferente desses outras mídias é que, na verdade, alguém já assumiu esse papel antes, seja o livro, seja o jogo eletrônico. Então você só é o jogador. No RPG solo, não, você assume os dois pontos. Eu acho que da forma que a gente, tipo, apresenta o RPG solo como essa forma de termo guarda-chuva, e aí depois a gente tenta mirar um alvo assim do RPG solo que a gente veio aqui conversar, né?
Uhum. Aí eu acho que a gente pode transportar para esse ponto mesmo, que é o RPG solo, no sentido de você jogar o RPG, que é essa interação, né, de jogador e personagem. Desculpa, jogador e mestre de jogo, né? Uhum. Só que você vai pegar essa interação e jogar sozinho. É o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, entendi. É porque se você pegar o espectro do RPG, você precisa, geralmente, né? Na maioria dos casos, você precisa do narrador ou da narradora e dos jogadores. De uma forma abrangente, assim, meio abstrata, a função do narrador é criar o mundo, os desafios, ou pôr os personagens jogadores. É todo criar aquele cenário em que os os personagens irão interagir. O jogador a função dele é geralmente interpretar aquele um personagem dentro desse mundo criado pelo narrador. No RPG solo, a gente vai conversar isso mais pra frente, mas no meu entendimento, a depender da ferramenta que você escolhe, das coisas que você usa, você pode variar entre ser o jogador interpretando o personagem ou ser o narrador criando o mundo. Mas você, de certo nível, você faz um pouco dos dois. Assim, boa parte da graça, assim, não sei se é loucura, não, eu tô esquecendo a palavra assim, pra usar. Tá. É tipo assim, boa parte da loucura, por que não, né? De jogar RPG solo é justamente você pegar a manha de saber essa interação, quando você entra no modo mestre e quando você entra no modo jogador, assim, quando você aprende a circular nessas duas funções. Tá, aproveitando a deixa do Mike, eu acho que dá pra gente. É a dúvida que eu tenho, cara, porque eu nunca me aventurei nisso porque eu não vi motivo. Afinal de contas, quando jogar esse RPG solo? Ou melhor, por que jogar esse RPG solo? Mas a gente volta já pra conversar sobre isso. Então, gente, a minha dúvida é a seguinte: a gente joga RPG solo quando a gente não tem amigos, quando a gente desistiu da vida social, quando a gente. Quando tá um dia chuvoso e a gente não conseguiu sair. Ou tem algum outro motivo pra curtir? Porque o que eu vou falar logo adiantando a minha visão, né? Eu acho RPG, a grande questão é realmente compartilhar esse momento com outras pessoas. De ser um jogo colaborativo. Quando a gente tá sozinho, a gente colabora com a gente mesmo. Então não tem muita colaboração, né? É meio que uma história que a gente vai criando meio que aleatoriamente. Então, vocês que gostam de jogar, qual é a ideia? Qual é a sensação? Qual é a experiência, afinal de contas? Então, você quer quantos motivos? Eu lhe dou quantos você quiser. Quantos tu tem aí? Só pra começar aí. Quantas cartas tu tem? Uns 8. Eu tenho uns 8 aí. Primeiro, essa questão social, né? Porque tem muita debate aí na internet se RPG solo é RPG de verdade. Mas, na verdade, esses debates é só quem não joga RPG solo. Pra quem joga, as comunidades de RPG solo que tem no Reddit, no Facebook, no mundo afora aí, ninguém tá preocupado com isso. Tá todo mundo jogando e dizendo que é RPG. De fato, o elemento social e de compartilhar e de interagir com outras pessoas não existe, porque você está só. Uhum. É a mesma coisa da pessoa dizer, vou no cinema com a galera para ficar conversando e jogando pipoca nos outros e fazendo barulho, ou vou pro cinema sozinho porque eu gosto de assistir meu filme em paz. Eu vou jogar videogame sozinho também, né? Exatamente. Você vai jogar FIFA contra a máquina, você tá jogando FIFA ou não? Você só vale FIFA se jogar contra outra pessoa? Ai, caramba. Não, mas é porque exatamente eu acho que esse que é o ponto, Godel. Eu não sou mais... Aí é que a gente vai lá do episódio de narradores profissionais e pensar, talvez não seja pra mim, porque a experiência Sim. que eu busco no jogo é uma experiência de compartilhamento. Eu, por exemplo, eu não gosto de jogos eletrônicos single player, porque às vezes eu me sinto só demais. Ou vou jogar The Witcher. Eu tô aqui, parece que não tem ninguém pra conversar sobre, olha só o que aconteceu e tal. É meio que isso, parece que perde aqueles... Eu fico imaginando coisas muito interessantes acontecendo jogando sozinho e que eu só posso contar e as pessoas vão ter que acreditar. Não tem ninguém pra dizer assim, olha, realmente aconteceu. Nesse sentido aí que tu tá falando, eu, por exemplo, eu jogo RPG pelo evento social. Não RPG solo, claro, né? Digo assim, o meu principal motivo de jogar RPG é aquela conversa que você se reúne com os amigos e tudo mais, né? Sempre tem alguém assim que tá ali pelo jogo mesmo. Eu sempre jogo assim pelo evento social, assim, de encontrar com os amigos e a gente jogar RPG junto. Mas eu também gosto de criar histórias, né? E aí o RPG solo surgiu porque
eu comecei a ter dificuldade em encontrar grupo no sentido de conciliar agendas, né? Mas eu queria jogar RPG de alguma forma. Aí eu descobri o RPG solo através disso, né? E aí foi aí que o jogo me pegou. Eu crio a história, não existe a interação social, como tu tá falando, né? Explicando bem. Mas eu crio a história e também tem um elemento de jogo, né? Não é só eu criar a história na minha cabeça e acabou. O RPG solo ele vem com um tipo de estrutura. Ele vai tornar simplesmente eu criando a história, mas ele vai trazer uma estrutura de uma mecânica, né? E vai trazer o jogo. Não vai ser só eu, da minha cabeça, criando uma história montada, né? É aquela história, vai jogar pra ver o que acontece, né? Tu não vai inventar simplesmente, tu vai também se surpreender. E eu acho que esse é um ponto importante, talvez esteja na lista do Godael, né, Godael? Essa questão dessa complicação, porque às vezes é complicado conseguir jogar, né? Não é só complicado encontrar gente com tempo, mas gente que tem o mesmo estilo que tu de jogo, né? Exatamente. Por isso que eu falei no início, antes só do que mal acompanhado. Eu comecei pelo mesmo motivo do Mike, porque eu gosto de jogar bastante, mas como todo mundo que tá ouvindo aqui sabe que depois que você vira adulto, arrumar grupo de RPG constante, ou então jogar na frequência que você gostaria, ou de acordo com sua disponibilidade, é difícil. E aí eu comecei a ver como eu me esbarrei, não lembro onde, e falei, vou tentar jogar só aqui para ver. Obviamente não tem o elemento social, mas eu sinto que eu estou vivendo aquela história como personagem igual numa mesa. Só que eu acho que entrar no RPG solo com a expectativa de que vai ser a mesma coisa da mesa vai se frustrar, porque não é. É isso mesmo, isso mesmo. Outra experiência. Exato, é outra experiência, é outro tipo de jogar RPG. A gente fala aqui no episódio, no cast Paradigma, mas é outra mentalidade, é para outra coisa que você tá jogando ali. É pela história, é pelo exercício criativo que você tá tendo. Às vezes você tem um sistema novo e tá difícil achar alguém para jogar aquele sistema novo e você quer ver como é que ele funciona. Você pode jogar ele sozinho, você pode aprender o sistema novo, ou você pode praticar ele. É a vontade, né, cara? É a vontade de jogar RPG. Pô, quero jogar RPG, cara. Eu gosto desse jogo, mas não tenho com quem jogar, então vou jogar só, né? Sim, e eu particularmente, eu gosto de ser jogador e eu gosto de ser narrador. Eu gosto dos dois. E no solo, eu faço os dois, de uma vez só. E não tem ninguém pra dizer que minha história tá chata, minha história tá errada. Eu faço exatamente da forma que eu quero. Olha, um parêntese, eu comecei a jogar... Me julguem, podem me julgar, mas eu comecei a jogar D&D com um grupo aqui, presencial, mas já tô pra parar. Ah, bom. Fui 2 sessões, eu falei que eu vou dar mais uma chance, e se continuar do jeito que tá, eu não vou mais. E aí, eu no meio desse grupo, rolando as paradas lá, eu pensei, nossa, eu em casa ia me divertir muito mais jogando sozinho. Eu pensei, por isso que eu jogo só às vezes. Porque não tem os conflitos e como você falou, Nando, às vezes a gente sabe do que a gente gosta, o estilo de jogo que a gente gosta, o tipo de aventura, o tipo de cenário. E é difícil quando você bota, quero encontrar essas pessoas específicas que joguem dessa forma, que joguem esses cenários, que joguem esses sistemas. Só vai ter você mesmo. Godel, É. pra te falar, cara, quando eu comecei a jogar RPG solo, eu descobri uma parada que acontecia comigo sempre porque eu sempre fui mestre, né? Boa parte da minha vida de RPGista foi sendo mestre. Quando eu comecei a jogar RPG solo, eu descobri, cara, tipo assim, nunca tinha parado pra perceber isso. Eu descobri que toda vez que eu ia mestrar, tinha ataque de ansiedade. Eu nunca tinha percebido isso. Só percebi isso quando eu fui jogar RPG solo. Ainda mais se tu tiver o Godael na tua mesa te julgando. Não jogo, não. Porra! E é aquela questão de ter um pouco de peso, de você cumprir a expectativa dos jogadores, de você criar uma história que seja interessante, aquela coisa toda. Sempre dá. Sempre. Eu tenho esse frio na barriga aí também, bastante. Ainda mais se o Godael estiver na mesa. Para com isso. Mas isso, Mike, e também pra mim, eu comecei. Outra coisa que eu me empolguei mais é porque, como narrador, eu tô gostando mais e mais de
jogar para ver o que acontece, ao invés de aquelas aventuras prontas e que você meio que já tem expectativa do que vai acontecer, já sabe o final, já sabe ali cada ponto liga para onde. Eu tô gostando de jogar para ver o que vai acontecer. É bem interessante você ver assim como as coisas vão se formando e aquele negócio do aleatório que faz sentido no final, né? Parece que foi uma coisa que tu tinha pensado muito antes, mas não, é uma coisa que foi surgindo conforme o jogo foi rolando. No final ele faz muito sentido entre si, assim, ele se monta todo, é bem interessante. Exato. E eu queria trabalhar esse músculo da criatividade na hora. Com poucas ferramentas ali, ao invés de eu ter o plot e a história e os pontos conectados, eu tenho umas tabelas para me inspirar, tenho uns negócios aqui e ali, e vamos jogar e vamos ver o que acontece. Então, para mim foi uma forma também de praticar eu ser o narrador que precisa preparar pouco, mas aí eu preparo tabelas, preparo outras coisas, para poder, na hora do jogo, participar também, ao invés de estar ali só como um leitor do módulo. Na real, cara, você aprende muita ferramenta boa no RPG solo pra você aplicar no RPG normal de grupo. Sim. Porque você pode testar várias coisas, né? Não é que você precisa de um grupo. Então eu quero testar se isso aqui funciona. Você vai lá e testa. Sim, sim. E outra coisa também, como eu falei, é que às vezes a gente tem vários sistemas interessantes que quer testar. E hoje em dia com a internet tem vários sistemas grátis ou bem baratos que você quer ver como é que aquele sistema funciona. E aventuras também. Isso aí é uma conversa muito mais profunda, mas assim, profunda não, complicada. Mas você tem várias aventuras que você gostaria de jogar e ver como é que é. Ou você preparou uma aventura para o seu grupo e quer ver como aquela aventura se desenrola. Se desenrolaria, mais ou menos. Ou se você tem alguma coisa ali que você errou, ou errou no sentido de tá muito forte, tá muito fraco, ou chegou num beco sem saída. Então você consegue meio que testar uma aventura antes de você levar para o grupo. É uma outra aplicação, né? Não só de jogar, mas de servir como uma ferramenta de teste para jogar em grupo ainda. De aprender sistema, de jogar tanto material que a gente tem aí, né? Porque eu aposto que todo mundo tem uma pasta no computador cheia de coisa de RPG. Pasta, estante. É verdade. Os estantes, E aí é para passar o tempo, jogar essas coisas que a gente tem em casa e que, obviamente, a gente não vai ter gente para jogar em toda a frequência. E uma ressalva, RPG solo não é necessariamente substituto do RPG tradicional em grupo, né? Você pode ter os dois, nada impede. Boa parte do ruído que acontece dos jogadores, dos RPGistas que não conhecem, né, o RPG solo, acham estranho, acham esquisito, dizem que não é RPG e tudo mais, é causado por essa questão, tipo, a expectativa da experiência. E eles vão com uma visão de que seria uma experiência para substituir o RPG em grupo, mas não é para substituir uma coisa. São experiências diferentes, né? A gente vai jogar buscando jogar RPG, mas não é a mesma experiência. Tem uma série de coisas diferentes, né, que a gente vai experimentando. Isso não vai Eu ameaçar o teu jogo com a galera, né? Não precisa se sentir ameaçado. Não é concorrente, não é uma modalidade concorrente. Só uma coisa que tu joga porque, enfim, tá sem grupo, né? O Daniel falou, prefere, porque tem o seu estilo de jogo, você vai impor, né? Você vai jogar o seu estilo de jogo, o que você gosta. Vocês não vão parar de narrar pra um grupo só porque vocês estão jogando solo, né? No meu caso, não. No meu caso também não. E nem, tipo assim, se a pessoa prefere jogar RPG solo em vez de RPG de grupo, cada um o seu, né, cara? Exatamente. Exatamente. E assim, como eu falei que eu dei vários motivos, eu não jogo RPG solo só porque não tem com quem jogar. Às vezes eu quero testar aquela aventura, às vezes eu quero ter um momento mais íntimo, mais meu, mais quieto ali. Às vezes eu tenho uma horinha livre à noite e quero me divertir, quero explorar o mundo, quero viver aquele personagem. E o RPG solo permite isso. Até porque tem grupo pra jogar, né, Godel? Tem. Pois é, E serve de oficina pra você jogar jogos que você tem pouca afinidade de sistema, né? Pra você criar, desenvolver habilidade pra você mostrar depois. Exato. E última coisa antes da gente falar como que joga essa bodega, pode ser em adição ao jogo em grupo.
Por exemplo, esse grupo de D&D presencial, desculpa pessoal, mas o meu personagem, por exemplo, a gente joga a cada 15 dias. Eu decidi levar ele numa aventura solo, antes de encontrar o grupo. A gente já teve 2 sessões presenciais com o grupo, eu resolvi jogar uma aventura que aquele personagem foi sozinho antes de encontrar aquele grupo. E aí na hora que eu cheguei pra jogar com todo mundo, eu tinha mais familiaridade com aquele personagem, já tinha coisas que aconteceu com ele que eu poderia trazer à tona na mesa, já tinha personagens que faziam parte da vida dele, não porque eu decidi no background, mas porque eu joguei, aquilo aconteceu na mesa que eu tava jogando sozinho. Tu rolou um background, vamos dizer assim. Nunca tinha pensado dessa forma, não. Bacana. Eu joguei o background dele, eu não escrevi. É isso. Massa. Tá, mas afinal de contas, eu acho que tá todo mundo com dúvida aí, né? Como é que joga o RPG solo desse jeito? Vocês estão falando que o jogo acontece. Como é que o jogo acontece sozinho, sem vocês decidirem tudo? Eu imagino que seja igual quando a gente jogou, eu, tu e a Adri, Godel, com o Oráculo, né? A gente tem uma ferramenta que vai ajudando a gente a levar o jogo pra frente e a gente vai tomando algumas decisões. Como é que é exatamente? Então, tem como você falou, o oráculo. O oráculo a gente dá o nome para aquilo que vai responder as perguntas que a gente faria ao narrador, como jogador. Resumindo, é isso. Mas peraí, vamos lá. Quais são os elementos que a gente precisa? O que a gente precisa pra jogar solo? Tá chovendo, tô aqui, resolvi, vou jogar RPG solo. O que é que eu tenho que ter? Olha, no nível mais básico, tem gente que joga assim, é uma ferramenta que vale dizer sim ou não. É isso, é o nível mais básico que tem. Você pode ser um D6, aí você fala de 1 a 3 é não, 4 a 6 é sim. Pode ser uma roleta, que você tem metade não e metade sim. Então, no nível mais básico, é uma ferramenta aleatória que vale dizer sim ou não. Eu conheço gente que só joga com isso. Uma moeda, cara e coroa. Pode ser uma moeda, cara e coroa. Você vai criar a história e aí nas decisões, né, para decidir inserir o fator aleatório, você decidir o que acontece ou não, aí você insere o oráculo, que seria o que o Godel tá falando aí, que estipula um sistema para decidir, né, tipo sim ou não, o dado, cara ou coroa. E a sua expectativa. Você precisa do oráculo de sim ou não e a sua expectativa. Como assim? O que você está imaginando, sua criatividade, o que é que você, no nosso senso comum, imaginaria que aconteceria. Então, estou indo no castelo salvar a princesa, ou o príncipe. Aí eu chego e pergunto, tem uma ponte? Se eu não quiser dizer que tem, porque aí senão é só contar a história. Aí eu vou lá, jogo o oráculo, diz que não tem uma ponte. Mas o que é que aconteceu? A ponte está fechada ainda. Eu ando ao redor, tem alguma outra forma de chegar ao castelo, se a ponte está suspensa? Rolo, diz sim. Falo, oxe, mas como é que a ponte está? Pode ser um túnel que tem. Eu encontrei a saída de esgoto do castelo que passa por baixo do sei lá o quê. Mas aí a gente vai jogando só com esse oráculo? Onde é que entra o sistema de RPG? E aí, por exemplo, se você fala, a ponte tem, mas está quebrada. E aí você vai, se está jogando Savage Worlds, vou jogar atletismo para ver se eu consigo pular. Entendi. Na verdade, o oráculo ele é só para decisões narrativas e as decisões que o sistema cobre todos os sistemas, seria isso? Isso. É o que o Godel falou, tipo, o princípio básico do oráculo é ele responder, ele ter as respostas que o jogador faria para o mestre. Entendi. Isso. O oráculo eu não gosto muito do nome oráculo não, porque parece uma coisa mística, uma coisa oráculo. Eu gosto do RPG que parecendo um joguinho mesmo. Aí, tipo, o termo mesmo é o emulador de mestre de jogo, né? Isso. Até porque hoje em dia eu acho que dá até para fazer isso com o ChatGPT, né? O ChatGPT poderia. A gente pode falar disso mais pra frente se tiver tempo, mas é interessante. Trouxe uma nova vertente aí pro RPG solo. Mas eu acho que é importante a gente ver quais são essas ferramentas que vocês têm. Vocês estão falando que tem sistemas específicos, quais são que vocês usam, por exemplo? Tá, mas a gente falou aqui do mais básico, né? Que é o sim ou não. Tem uns que adicionam um twist, ou adicionam um pequeno modificador. Vamos dizer que agora, sim e não tá muito básico pra mim. Eu vou dizer que no de 1 a 6, 1 é não, extremamente não, e 6 é extremamente sim, ou não e, ou não mas. Então,
tem uma ponte? Não. Mas, aí você já pensa o que é esse mais? Pode ser que está ali. Então tem a sua criatividade, a sua expectativa também. Ou então, tem uma ponte? Sim e. E aí a ideia do e ou do extremamente sim é você aumentar mais ainda. Então é uma ponte muito boa de pedra, cheio de ornamentos e bandeiras, assim, mastros ao longo dela. É onde tu entra, né? É onde tu preenche as lacunas, porque pelo que eu tô entendendo, ele só vai te dizer, ele vai te dar uma resposta mais crua e você que vai incrementar, né? O que é que tá acontecendo de acordo com o contexto. Até agora sim. O Godel tá exemplificando assim como o próprio oráculo vai se tornando mais denso, né? Dependendo do oráculo que você usa. Exatamente. Quais são os exemplos de oráculo que tem, por exemplo? Antes de chegar nesse ponto, é assim que tipo o Godel começou a falar que tipo, primeiramente o mais básico de jogar RPG solo é você usar só o oráculo. E sim, não, por exemplo, que é o mais simples. Uhum. Esse é o ponto basicão assim de você jogar RPG solo. Você está criando só uma história e você vai usar um oráculo. Eu acho que o segundo degrau seria o mesmo o RPG solo, como é que eu vou dizer, mais completo talvez, que é você pegar o seu sistema preferido, né? Pega o Savage Worlds e aí você adiciona um oráculo de sua preferência, pode ser um simples, pode ser um mais detalhado, mais complexo, né? E você vai fazer essa união dessas duas coisas, um sistema mais um oráculo para simular a presença do mestre. E aí você vai jogar RPG solo. Acho que aí seria o segundo passo. E aí o oráculo vai desenvolvendo, né? Dependendo do oráculo que você usa. Pode ser um simples, um dado sim ou não, e pode ser por exemplo, o Mythic, né? Que é um dos mais consagrados que emulador de mestre que tem, né? Qual é o nome dele? Mythic Game Master Emulator. E é tipo um dos mais consagrados e não sei se foi o primeiro, mas tipo, foi o que tornou pop. Sim. Que ele tem vários desses elementos que a gente tá. Ele tem o oráculo de sim e não, ele tem o extremamente sim ou extremamente não. E disso aí que o Mike tá falando, né? Dos sistemas, dos oráculos mais robustos. É assim, quanto mais externalizar pro oráculo, menos trabalho você tem de imaginação e de criar coisas. Só que mais trabalho você vai ter de manipular todas aquelas tabelas, aquelas partes ali que você tem que lembrar do passo a passo. Depois desse oráculo de sim e não, ou extremamente sim, extremamente não, tem o de adicionar elementos inesperados. Isso. Que é, através do sim ou não, ele vai dizer, olha, aconteceu um negócio aí que você não estava esperando. Por isso que eu falei que no início você precisa da sua expectativa e do sim e não, porque a depender do oráculo que você usar, vai adicionar, olha, você achou que você estava preocupado com a ponte, mas olhe para trás, tem um exército de orcs chegando. Nossa. Ele adiciona um elemento que ninguém estava esperando. Que ninguém não, né? Que tu não estava contando que ia acontecer. Então ele traz ele tira um pouco o controle de ti. Exato. Tem que te adaptar àquela situação nova. Exatamente. E aí, por exemplo, dando um exemplo de D6, tem um oráculo que você usa 2 D6 e, vamos dizer, um branco e um preto. Se o branco representa o sim, o preto não. Se o branco for maior, é sim. Se o preto for maior, é não. Mas se for igual, alguma coisa inesperada acontece que não tem nada a ver com o que você estava perguntando. E aí tem uma tabela que vai meio que determinar isso. Exato. E aí você pode também. Aí a tabela é opcional de novo. É aquela história. Você pode dizer, opa, alguma coisa totalmente inesperada acontece, que eu não estava imaginando. Ou você pode ir para outra tabela que vai dizer assim, ó, eventos aleatórios. No caso do Mythic, que o Mike falou, tem... é um evento positivo para o seu personagem, é um evento negativo para o seu personagem, é um evento negativo para algum NPC, é um evento ambíguo, que você ainda não sabe exatamente se é bom ou se é ruim. É um acontecimento que vai fazer o plot andar para frente, que vai fazer o plot andar para trás. Então você tem essa tabela que na hora que você rola ali, vê, tem ponte... Opa, deu igual aqui, deu um elemento aleatório, vou rolar positivo pro meu personagem. Então acontece alguma coisa boa pro meu personagem ali. É muito parecido com ferramenta de criação de aventura, né? Aquelas criações aleatórias de aventura. Tu define só alguns elementos, mas aqui no final das contas tu tá definindo elementos dentro das cenas, né? E não na aventura no geral. Nesse ponto eu acho muito importante, cara. E isso eu aprendi conforme eu fui
fui jogando RPG solo, e aí eu fui sabendo que quanto mais eu jogava, mais eu percebia que essa chave que tem que ser girada. Tipo assim, não é questão de. Talvez seja assim, que você não é jogador e mestre ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que quanto mais você conseguir separar, girar a chavinha para um lado e para o outro, revezar essa chave, eu acho que você vai se divertir mais, porque você vai se divertir como jogador, que tem o seu personagem, e aí ele vai ser desafiado e você. Ele vai ser desafiado, vai ser surpreendido, o personagem, o seu personagem jogador. E tem a parte que é complementar, que é a parte do seu lado de mestre, né? Que vai ser interpretar o que o emulador de mestre vai sugerir, vai fornecer, né? Acho que quanto mais você ter esse equilíbrio de girar essa chave, melhor vai ser a experiência, assim, no meu conceito. E como o Mike falou, essa parte de trocar de chave entre ser jogador e ser narrador é importante porque você que vai ter que decidir quando precisa de uma rolagem, quando certas partes do sistema têm que entrar em jogo. Você, naquela hora, tem que mudar a chave para ser o narrador para dizer, olha, beleza, você quer enfiar a espada no dragão, mas não é assim. Você precisa fazer uma rolagem. E aí você vai, muda a chave pro narrador, pensa de acordo com aquele sistema e falar, na verdade, para você conseguir fazer isso, você precisa rolar um ataque. Ou você precisa fazer um teste de persuasão, ou qualquer coisa assim. Então, ficar mudando a chave é importante mesmo. E Godel, isso me lembra a situação que a gente jogou, eu, tu e a Hades, que na verdade era um jogo em grupo sem mestre, né? Era uma modalidade diferente. A gente tava jogando em grupo sem mestre, usando um... O Mythic, a gente usou o Mythic. Pois é, eu lembro que o nosso erro foi a gente não parar de fazer pergunta. Eu lembro que a gente parou de jogar, a gente narrou acho que umas 2 cenas muito legais, inclusive teve um exorcismo, que a gente tava jogando Reapers, né? Foi. A gente teve um exorcismo muito bacana e tal, que a gente fez uma tarefa dramática, caramba. Só que chegou um momento que a gente caiu no gerador aleatório e foi fazendo tanta pergunta que a gente percebeu que a gente estava tendo resposta de coisa que de cenas muito na frente. E aí a gente parou, opa, peraí, a gente não devia ter feito todas essas perguntas. É um ponto essencial de jogar, cara, solo, é você aprender também a fazer essas perguntas, tipo, você saber os limites das perguntas que você pode fazer. Senão você vai cair nesse tipo de coisa. Tu vai contar a história todinha só rolando os dados e não vai jogar o jogo, né? Exatamente. Exato. E aí, é isso de você... Geralmente eu tento me limitar, claro que acontece às vezes de ir além, mas eu tento me limitar a fazer perguntas que o meu personagem naquela situação teria a resposta. Uhum. Pra evitar justamente isso que aconteceu pra gente. Ou poderia ter a resposta, né? Se ele conseguir alguma coisa. Faz uma rolagem de pesquisa, de acadêmicos. Ah, passou? Aí eu faço a pergunta pra saber o que é que ele descobriu. Ou então, tipo, você faz a pergunta, como falei pro mestre, a taverna tá cheia de gente. Aí, dependendo da pergunta, da resposta do oráculo, se for uma coisa negativa ou positiva, você vai interpretar logo em seguida. Você não vai fazer outra pergunta em cima. É. Se você puder usar de bom senso, não é isso, mas é aquilo. Não é tipo assim, não é isso, mas é aquilo. Aí você vai fazer outra pergunta pro oráculo. Aí não é. Aí faz outra pergunta pro oráculo. Aí vai cair, tipo, não precisa disso. Você faz uma pergunta pro oráculo, o oráculo lhe fornece. Se você tiver em dúvida, aí, tipo, você já responde já no automático, sem precisar de dado, né? O ideal é esse, você não fazer muitas perguntas pro oráculo. É, exatamente. E aí você pode fazer perguntas, a depender do oráculo que você está usando a ferramenta, não só a taverna tá cheia, pode ser isso, mas você pode perguntar o quão cheia está a taverna. Aí você rola de 1 a 6 aqui, 6 é lotada, 1 é ninguém, vazia, vamos ver, aí cai um 2. Aí você fala, tem algumas pessoas. Então você pode fazer perguntas assim de quantidade também, e de, tem uma ponte, beleza, em que estado está essa ponte? 1 é horrível, caindo, e se eu pisar vai desabar, e 6 é novinha em folha. Aqui dá pra até lutar, ter uma guerra em cima dela que ela não cai. Jogou ali, 5. Opa, tá muito boa. Então você pode fazer essas perguntas em nível de escala também. Aquele exemplo que tu deu, Godel, da ponte do castelo, tipo, tu fez a pergunta, aí tipo, tu respondeu, não tem ponte, né? Aí tu logo em seguida tu falou, mas a ponte não tem ponte porque a ponte está levantada. Sim. Tu já respondeu, usando bom senso. Tu não fez a pergunta, mas não tem ponte por quê? A ponte está levantada? Aí perguntou pro oráculo. Tu não fez isso. Tu já deixou o jogo correr.
Sim, exatamente. Mas a minha dúvida agora aqui é pensar, a gente tem o gerador aleatório, a gente tem um sistema de RPG. Precisa de mais alguma coisa? Eu imagino que você tem que ir anotando, né, as suas decisões para fazer sentido. Então tem que ter um registro também, né? Mas seria talvez o método que você joga, né? Tem gente que gosta de gravar, tem gente que gosta de escrever. Eu gosto de escrever. Tem gente que gosta só, tipo, no teatro da mente mesmo e é efêmero, né? Tipo, tu jogou, não precisa de gravação, não precisa de nada, só se divertiu ali. Eu gosto de escrever. Eu anoto geralmente só coisas assim, nome de personagem, local, só coisas essenciais. Eu geralmente eu não escrevo quando eu tô jogando, não. Aquilo que o mestre geralmente anotaria, né? Isso, pra saber, tem essa taverna e o nome do taverneiro é tal. E interessante é que o Mythic, a gente tá falando do Mythic porque ele é o mais famoso e pra mim um dos melhores. Ele tem uma forma de trazer de volta coisas que já aconteceram pra retroalimentar a sua aventura. Uhum. Então, quando eu jogo ali na pergunta, tem uma ponte? Aí vai dar um evento aleatório, alguma coisa aconteceu. E aí eu boto positivo NPC. Aí eu pergunto, qual NPC? Porque eu já tenho uma lista de NPC, então algum NPC que apareceu em outra situação da história, ele vai aparecer ali de novo, de alguma forma. Então ele meio que se retroalimenta conforme as coisas vão sendo criadas. De repente o teu aliado tá lá no castelo, aí, tipo, livrou tua barra lá pra liberar a tua entrada no castelo. É, exatamente. Ou passa como prisioneiro sendo carregado, né, pela guarda do castelo. Uhum. Mas esse Mythic, ele é só em inglês, né? Eu vi aqui que ele tem no Driving Thru RPG. Eu acho que eu esbarrei com a notícia de que esse ano vão fazer em português. Não lembro onde eu vi a notícia, mas eu acho que foi isso. E ele tem um básico e um monte de alguns suplementos. Assim, né? o Mythic, ele foi criado como um RPG, se eu não me engano, ele foi criado como um RPG separado. Tinha um sisteminha, aí tipo, dentro desse sisteminha de RPG tinha o modo solo. Aí o modo solo se destacou tanto que aí a criadora criou um suplemento só com um livro só com o modo solo, que ficou mais famoso. Hoje em dia, o autor até só indica só o modo solo, nem dá muita bola pro RPG. Sim, A autora Tana Pigeon, né? isso. Mas agora, tá, eu não leio inglês e eu tô, pelo que vocês estão me falando, eu preciso ter mais experiência. Quais são as ferramentas que vocês indicam? Não tem uma ferramenta digital também, tipo, que eu possa, que já faça a rolagem automática pra mim? Ah, tem. Tem de balde. Comunidade solo é muito proativa, assim, cara. Tem oráculo de roda, assim. É. Português. Inclusive a comunidade do Facebook de RPG solo brasileira, pra mim é a melhor comunidade de RPG solo que tem. Seja em inglês e... Quer dizer, só sei inglês e português, né? Porque eu não entrei nas comunidades de alemão e francês. Mas a comunidade brasileira é muito melhor nisso, a do Facebook. Muito boa, a galera apoia demais, bota muito material lá grátis. E se chegar perguntando indicação de oráculo em português, eles vão dar. Tem muito oráculo grátis aí. Tem muito canal do YouTube que faz jogo que as pessoas gravam elas jogando e publicam. Uhum. Eu, particularmente, acho meio chato assistir os outros jogando RPG solo. Mas eu já assisti algumas vezes para aprender uma ferramenta, para entender como é que acontece e tudo mais. O Mike faz reporte, né? Eu já vi o Mike fazendo reporte de... É que eu tá falando, tipo, como eu escrevo, né? Aí o formato que o final que fica a minha partida de RPG é no formato diário de campanha, né? E eu achei legal, achei bem bacana. Aí eu gosto de fazer o blog post, assim, esses diários de campanha, né? Que é como a história vai acontecendo e eu vou, tipo, insiro uns elementos assim, de decisão, os pontos de decisão do oráculo, né? Eles são inseridos no texto, né? E o que eu achei curioso, e aí é uma dúvida também que eu tenho, é que tu usa D&D 4 pra jogar, pra jogar RPG solo. Eu comecei assim, mas eu tô mirando no Final Fantasy Tactics, né? É um jogo que eu gosto muito de jogar. E a história também eu gosto muito. É porque o D&D 4, ele é um jogo pensado pra jogar em grupo. Ele foi desenhado pra ser um jogo para ser jogado com 5 pessoas, 5 jogadores. E aí tu transformar isso interpretando um personagem só, eu acho muito, muito curioso. Não, pois é, mas que é uma frase até que eu tenho falado bastante esses tempos, assim, que é: jogador solo não significa personagem solo.
Ah, Posso jogar com vários personagens. Posso jogar com um personagem só e com companions, né? Tudo bem. Mas eu posso escolher jogar também com 2 personagens, por exemplo. Eu geralmente jogo com o personagem principal e um aliado, assim, uma pessoa um companheiro ali. sidekick. Eu tô lendo As Mágicas, né? E o As Mágicas é pensado no estilo trupe, né? Que chamam que é um personagem principal mago, um personagem companheiro, que também é um personagem importante, e aí os Grogs, que são personagens de apoio em volta, né? Ou seja, tipo, até então, que eu tô na leitura, né? Mas até então parece que seja um jogo interessante pra jogar solo, né? Por causa desse formato. Pois é, mas tem sistema mais adequado, menos adequado nesse caso? Que eu imaginaria o D&D 4 como um sistema menos adequado pra fazer isso. Eu acho que não tem sistema adequado, não. Eu acho que é muito do conforto da pessoa. Se você já domina o sistema, eu aconselharia, quer testar solo. Pega um sistema que você já conhece, porque aí não é 2 coisas para você manejar, né? Você não tem que aprender a jogar solo e aprender o sistema. É uma coisa só que você tem que se preocupar, porque o sistema você já sabe. Então, o melhor sistema para jogar solo é aquele sistema que você conhece. Mas eu não sei, porque eu fico pensando que tem sistema que ele depende mais de preparação, como por exemplo o D&D 4, os D&D da vida, de quem narra, e outros que são mais fáceis de improvisar, tipo um Dungeon World da vida, um Savage World. Mas se tu para pensar o DT4 como exemplo, não precisa também, se eu tô jogando só, não precisa de tanta preparação. Por quê? Porque tipo, eu vou decidir na hora, os desafios basicamente é pegar o livro do monstro, que já tá tudo pronto lá, penso no encontro na hora, ou dependendo do tipo da trama, né? Do que pede, né? Os monstros que o encontro pede, né? Dependendo da trama, eu vou pegar o livro do monstro, acabou a conversa. Porque jogando solo você não tem pressa. Isso. Eu entendo, mas é que, por exemplo, o D&D 4, ele tem uma premissa de ser combativo, de ser equilibrado. Tem toda uma fórmula de bolo para gente poder construir os encontros. Não pode simplesmente improvisar um encontro do jeito que tu quer, mantendo a proposta que o jogo tem. Tu pode, mas tu vai sair da proposta dele. Então, isso que eu tô falando. É um sistema que ele depende de um pouco de tu seguir algumas regras para poder improvisar, ou melhor, para poder preparar uma aventura. E aí é algo que talvez demore mais do que se tu for jogar num outro sistema que seja menos tanto. Mas aí Enfim. o que o Godot falou, tu tá jogando sozinho, tu não precisa ter pressa. Entendi. Pode tirar o tempo que precisar, tipo assim, tá de boa, entendeu? Não tem pressa. Por exemplo, eu já tive partida, desculpa te interromper, eu tive partida já que basicamente eu fazendo planejamento da cena. Eu me diverti do mesmo jeito. Fiz só uma cena, acabou. Às vezes foi uma partida de meia hora, às vezes uma partida de 2 horas. Eu que eu tô jogando sozinho, eu faço o intervalo quando eu quero, entendeu? E também outra vantagem do RPG solo. Tu não tem aquela necessidade de, tipo, eu comecei essa aventura aqui, vou terminar essa campanha. Não, pode interromper quando tu quiser e começa outra campanha. Teve um tempo que eu tava jogando 3 campanhas diferentes, paralelas, assim, tipo, eu jogava na hora do momento assim, que eu queria jogar uma coisa, eu jogava. Tinha obrigação de jogar a mesma Sim. coisa linearmente. O povo até diz que se você passou ali 1 hora fazendo o seu personagem, tá valendo. Se é aquilo que você queria, se você se divertiu, tá valendo. Você passou meia hora descrevendo aí os detalhes dela, tá valendo também. Não é sobre, você tem que chegar até certo ponto. Essa é outra coisa maravilhosa do solo RPG, do RPG solo. Você faz exatamente do jeito que você quer. Você adora combate, seu jogo vai ser um combate atrás do outro. Você pula negócio de descanso longo, descanso curto, pula a regra de pontos de vida, faz o que você quiser. Você adora o combate tático? Só faça combate tático. Você gosta só de história, de ficar na taverna conversando e interpretando seu personagem? Passa o dia todo dentro da taverna. Você faz o que você quiser. Não tem obrigação de ser, não, olha, fiz esse combate agora, na verdade eu tenho que esperar porque tá muito rápido e não sei o que. Não, faz o que você quiser, a aventura que você quiser, com os personagens que você quiser. Tem ninguém lhe julgando. Ligando isso daí com o que o Nando falou, por exemplo, do DD4. Eu tô jogando DD4, né? Aí, tipo, tá me dando uma preguiça desgraçada. A minha vontade atual é, tipo, de começar a jogar, parar de jogar DD4 e começar a jogar o DD Basic mesmo, DD antigo.
Sim, sim. que são muito simples, entendeu? Eu posso fazer tipo uma party inteira, um grupo de aventureiros inteiro, de quatro personagens, e administrar esses quatro personagens de forma muito mais fácil do que tipo fazer uma party de DD4, entendeu? Sim. Eu tô ficando preguiçoso, pô, Eu imagino. eu acho que vai ser esse meu caminho, entendeu? Atualmente eu tô pensando em fazer isso. É só aquela ficha mesmo dos atributos, não tem nem perícia. Sim. E o que eu ia falar do sistema, agora que você puxou isso aí, não é que é sistema certo e errado, né? Mas eu acho que assim, é um sistema bom para solo, são geralmente sistemas, geralmente vai de cada um, mas mais simples, porque você já está administrando muitas coisas ali, e você tem uma ficha de DD4, de DD5, que tem várias coisas para você ficar olhando, não ajuda muito, porque adiciona mais carga. Então, geralmente, as pessoas preferem sistemas mais simples, ou que elas são bem familiares, porque você não tem tantas coisas para ficar controlando. E também tem a questão do quão capaz é o personagem solo. Savage Worlds, no caso, eu acho um bom sistema para solo, porque os personagens individuais eles são bem capazes. Sim, eu imagino. E você já tem o recurso externo do Benny para poder fazer o seu personagem ser mais bem sucedido nas coisas. Então você pode dizer, eu tô jogando solo, vou me dar 6 Bennies aqui, ou 2 Bennies por cena. Eu vou me dar 2 Bennies por cena aqui, né? Não por sessão, porque a sessão pode ser bem rápida, eu geralmente faço por cena. Então, essa cena eu vou me dar 2 Bennies, ou 1 Benny por cena, porque ele ajuda a ser mais bem sucedido nas coisas. Tá, já que tu entrou nesse ponto, como é que é? Então o Savage Worlds seria um sistema adequado, que é assim que eu imaginei, né? Que ele é fácil de improvisar, realmente é fácil de controlar aliados, tem algumas... Como é que seria jogar o Savage Worlds? Já fizeste isso alguma vez, não? Direto. É o que eu mais jogo, eu parei agora porque eu quero aprender outros sistemas, mas o que eu mais joguei solo foi Savage Worlds. Inclusive, já peguei essas aventuras, esses livros-jogos, e transformei em Savage Worlds. E aí eu expandia, né? Eu usava o parágrafo ali só como inspiração, mas ia além do que estava ali. Eu achei muito bom porque eu já conheço o sistema, ele é rápido, divertido e furioso. E os personagens são capazes, você tem várias regras ali. Você pode botar a regra heróis nunca morrem, você pode botar a regra mais pontos de perícia, você pode botar a regra de limite de ferimento, para você, como um personagem sozinho, ficar mais. Sobreviver um pouco mais, né? Ser menos mortal. Pela regra nasce um herói, né? Pra já fazer ele com vontade. Já começa um pouquinho melhor. Exatamente. Nesse assunto de sistema também é bom, né, a gente lembrar também que tem alguns jogos que eles já são desenhados também pensando no solo, né? Eles não são um sistema Sim. mais emulador de mestre. Ele é um jogo de RPG já com o sistema solo nele, né? Entranhado nele, né? Não é o caso do famoso Iron Sworn, né? Isso. Ele já vem pensado já no formato solo. Iron Sworn, você falou, acho que pra quem fala inglês, né? Pra quem lê inglês, é um ótimo forma de se começar, porque ele já vem com todas as mecânicas e o oráculo e o sistema, é tudo entrelaçado, é tudo interligado. E tem outros sistemas, como o Mike falou, que ele é feito para jogar solo, ele já tem todas as engrenagens e as coisas ali já acontecem de uma forma mais unificada, em mais harmonia. O material dele é bonito, né? Eu tô aqui no site. Ganhou o Annie Award de 2020. E é grátis. Ele bebe muito do PBTA. Eu imaginei. O PBTA eu acho que deve ser um dos sistemas mais interessantes de fazer isso. Até porque o próprio PBTA, ele tem já nele uma certa engrenagem de jogar a narrativa pra frente, perguntar, olha, algo aconteceu, e aí, o que aconteceu? E aí tu consegue... Eu acho que ele funciona bem também nesse sentido. Mas eu ia perguntar pra vocês, e se eu quisesse usar o nosso gerador de aventura do Savage Cast, será que daria pra... Será que ele vale de alguma coisa pra jogar solo? Mas com certeza. Sim. Eu até falei com o Nando, até falei pra ti, Nando, uma vez que vocês deviam ter jogado esse sisteminha de vocês lá nas comunidades do RPG Solo. Boa. Não sei por que vocês não fizeram isso. É porque não sou eu que jogo, pô. Aí eu fiquei de mãos atadas aí. O Godel que tem que fazer isso aí agora. É verdade, a culpa é minha. Bem pensado, Mike, eu vou fazer isso. Atrasado.
Eu vejo lá que a gente pode sortear lugares, problemas, eventos, É um personagens. oráculo. É um oráculo. Exatamente. E o que eu ia falar, última parte do oráculo ali, é a inspiração. Porque até o que a gente falou ali do oráculo era assim não, acontece alguma coisa aleatória, bom pro NPC e tal. Mas tem gente que joga com várias tabelas específicas, no sentido de que como o NPC reage quando você fala com ele, aí tem uma tabela. Ou objetos para se encontrar em uma sala. Estruturas dentro de uma cidade, forma de governo da cidade. Então tem várias tabelas que muitas pessoas usam que são específicas, né? Que você não precisa perguntar coisas de sim ou não. Você faz a pergunta que tá naquela tabela. Até uma pergunta anterior, né, do começo da aventura, tipo, sentei aqui, vou jogar uma aventura. Meu personagem tá aqui, que tipo de aventura vai ser? Joguei uma tabela, vai ser o resgate de um NPC que foi sequestrado por um vilão. Aí, tipo, tem outra tabela. Que vilão é esse? É um mago maligno? É um necromante? Um demônio extraplanar? O que é? Pode fazer várias tabelas, né? Justamente para esse escopo aleatório e diferente, né? Da vez que você vai... Pode planejar uma aventura também assim, né? Sim. E depois jogar a própria aventura que você criou, né? E você pode ir rolando na tabela conforme vai avançando. Outra coisa boa do Savage Worlds é que você tem vários cenários, tem várias tabelas para gerar aventura, né? Não todos, mas muitos cenários você tem um gerador aleatório de aventura. E aí você pode ir rolando naquelas tabelas conforme seu personagem vai descobrindo aquelas informações. No exemplo que o Mike deu aí, quem é o vilão? Talvez você não saiba de início, então você espera para rolar aquela tabela só na hora que você for confrontar o vilão. Até melhor, né? Porque aquele papo das chaves mestre, jogador. Você como jogador você não vai saber, você vai saber só quando você for confrontar esse NPC, né? Esse antagonista. Aí é interessante você não fazer essa pergunta para o emulador agora, o oráculo agora. Você não faz essa pergunta, justamente para não tirar surpresa. Sim. E aí vários cenários têm essas tabelas que você pode rolar. O do Pathfinder mesmo tem um gerador de aventura, tem uma tabela de complicações, tem tabela de encontros aleatórios, tem tabela de obstáculos. Não, eu lembrei agora que inclusive o próprio D&D 4, no livro do mestre, tem uma parte que ele fala em como jogar sem mestre. É bem pequenininha, mas tem. Foi esse ponto que me inspirou, inclusive. Inclusive ele tem, né, um gerador aleatório de masmorra, um gerador de encontros. Eu lembro disso. Dá uma preguiça de fazer. E aí é isso. Aí você pode usar para inspiração qualquer coisa. Tem gente que pega um livro e fala, vou jogar esse livro, pegar um livro famoso aqui, né, que é o Drácula, quero jogar um horror. Beleza. Cheguei nesse castelo, o que é que tem nesse castelo? Abre numa página aleatória, olha umas 3 palavras e já se inspira ali para criar o que é que tem dentro do castelo. Ou você pode usar o nosso gerador de Magic. Aconteceu alguma coisa enquanto eu esperava para atravessar a ponte do castelo. O que é que foi? Puxa uma carta. E aí vê aquela carta, isso que aconteceu. Então, você pode usar livros em quadrinhos, já vi gente usando. E aí aquela imagem que você abre na página, né, os comic books, a página que você abre, aquela imagem lhe dá uma inspiração. Uhum. Então, qualquer material que você tem em casa pode usar de inspiração para essas coisas mais específicas. Sabe o que eu pensei esses dias aí, Godel? Cara, pegar minhas Dragão Brasil, tipo, pegar as aventuras que tem pronta, cara, de antiga, sair jogando, cara. Eu já joguei duas aventuras prontas de Savage Worlds e tô querendo jogar um plot point inteiro. Mas isso aí é pra outro episódio, é difícil fazer isso. É muito louco. Mas é uma boa mesmo, principalmente se for dungeon. Dungeon é mais fácil você jogar sozinho. Mas eu acho que já é suficiente pra quem nunca ouviu falar de RPG de solo, alguém que já ouviu falar por alto, já tem uma ideia melhor. Eu, por exemplo, o que eu acho que na minha visão, eu acho que pra mim serve muito mais como ferramenta pra jogar em grupo, como por exemplo, como a gente fez, Godel, de jogar sem mestre, mas um grupo de 2 ou 3 pessoas, assim, acho que ainda tem mais a ver comigo do que jogar sozinho. Eu não me vejo jogando sozinho. Mas eu acho que deve ser bem interessante pra quem gosta.
Sim, sim. Eu já joguei em grupo com 2, 3 pessoas sem narrador e usava as mesmas ferramentas. A única diferença é que eu não estava só e dividia a criatividade, né? Então não era só eu que tinha que pensar nas coisas ou interpretar os resultados. Você pode compartilhar. Sim, sim. Mas é uma boa ferramenta também para. Ah, para quem lê inglês também, ótimo recurso é Tricube Tales, Tricube Tales, né? E só tem em inglês, mas é de graça. E ele é do mesmo autor do Saga of the Goblin Horde, que a Odyssey traduziu. É do mesmo autor, mas eu acho que eles não têm em português. E eles têm vários cenários de uma página, vários. Mas assim, para mais de 20. Que na frente você tem tabelas para dizer qual a missão que você está entrando, qual a complicação. E na parte de trás tem várias inspirações dessas que a gente falou aqui. Ao invés de você usar carta de Magic, ao invés de você usar um livro que já existe, ou usar tabelas, ele mesmo já traz tabelas relacionadas àqueles cenários, temáticas. O que eu acho excelente. E é de graça ainda no drive-thru. No site da Pinnacle também tem várias aquelas aventuras de uma página. Sim, sim. E é bom material, né, pra você jogar solo também. Sim, exatamente. Se inspirar ali, poder olhar ela para quando ver as coisas é muito bom. Porque elas são bem minimalistas, né? Então tem muita coisa para você adicionar. Isso. Pô, vocês me deram até uma ideia de realmente eu vi uma aventura de Deadlands que eu achei interessante. Pode ser que seja uma forma de eu entrar aí nessa Assim, brincadeira. Nando, tu disse que não se enxerga muito no RPG solo, né? Isso pode ser uma verdade, mas tipo, eu pessoalmente eu acho que só vai ganhando mais sentido conforme você vai experimentando, por exemplo. Sim. No começo eu achei muito estranho, eu não me achei. Aí depois, na segunda vez eu fico, é assim que faz, é assim que toca o. Tipo assim, eu fui descobrindo que não é a mesma experiência, fui descobrindo com essa questão de dividir o lado modo mestre, modo jogador. Fui tendo essas descobertas, entendeu? E gostando mais da modalidade solo. Aí tem essa coisa, você realmente pode não ser o tipo de jogador, o público-alvo desse tipo de jogar, né? Também pode ser esse caso, de simplesmente não tá achando estranho, mas ainda não pegou a manha, né? Falta só experimentar, né? Pra ver se realmente não É gosta. experimentar e você vai entendendo, né? Entendi. E olha, eu recomendo também. Dá pra entender quando jogando, assim. Entendi. Aquela história, né? Ler é diferente de jogar. Tem jeito. Exatamente. Isso. Eu recomendo o blog do Mike, pra quem quiser também ter alguma informação. Ele faz umas postagens lá sobre os jogos solos dele, inclusive descrevendo tudinho. É porque o meu blog é mais voltado pra minha experiência jogando, né? Tipo, geralmente ou mestrando, né? Diário de campanha. Eu gosto muito desse formato de texto. Mas tem os links lá também desses materiais que a gente comentou, né? O Iron o Mythic. Então, eu acho legal dar uma passada por lá. Qual é o nome do teu blog? As crônicasaleatórias.blogspot.com. E aí, tu quer Assim, deixar um recado final? O emulador de mestre que eu curto mais, que o Godel falou que é o Mythic dele, né? Mas que eu gosto mais, eu gosto muito do Mythic, que eu uso bastante, mas que eu gosto mais é o GRME. GMRE. É Game Master Roleplay Emulator. Enfim, é isso. Eu nunca vi isso. Esse eu já vi, mas eu nunca testei. É muito bom, cara. É muito bom e é grátis. Deixa eu só tirar aqui a dúvida. CRGE, né? CRGE, isso. Tá no teu blog. Conjecture Roleplay Master Emulator. Ele é muito bom, cara. E é grátis. Isso. Ele ensina a estrutura de história também. Ele ensina... ele te dá o conceito das perguntas que tu deve fazer pro oráculo, né? Ele dá muito beabá, assim, bem mastigado. Eu acho bem interessante. Eu recomendo que vocês vão lá no blog, vocês vão ver lá. Ele tá usando... Tem uma aventurinha que ele tá usando Mythic. Ele fez um personagem horrível. Que os estados ficaram terríveis. Porque foi tudo aleatório, mas dá falta eu acompanhar, ver qual foi a próxima desventura desse personagem. Godel. Eu não tenho nenhuma mensagem final, eu gosto bastante. Como a gente falou, não é uma competição, não é uma substituição, é outra forma de jogar RPG. É uma variação, eu diria. E que eu me divirto bastante, principalmente porque eu gosto de jogar, gosto de viajar, gosto de narrar e gosto de jogar. Então,
recomendo. Um dia que você tiver aí, não tiver a fim de fazer muita coisa, quiser se envolver no RPG, ao invés de assistir os outros jogando, tenta aí um RPG solozinho, 1 horinha pra ver o que é que dá. Se não gostar, tudo bem. Eu tenho que dizer que tá aqui comigo as 2 pessoas mais cracudas de RPG que eu conheço. Porque são pessoas que consomem RPG de todas as formas, né? Não só jogando, mas principalmente lendo muito e consumindo muito material de várias mídias diferentes. Mas é isso, galera. Então acho que experimenta, vale a pena experimentar se te chamou a atenção para alguma dessas coisas, seja para jogar mesmo, ou então para usar como uma ferramenta para o teu jogo presencial com o teu grupo. Acho que dá para ir lá. Visita também o blog do Mike, que de lá eu acho que tu consegue se encaminhar. E vocês coloquem lá, pô, o link da ferramenta de vocês, do gerador de aventura lá na comunidade, no grupo lá do RPG Solo. Beleza. Sim. E se você for precisar de inspiração, usa nosso gerador. Valeu! É isso aí. Beijo! Ou